Horóscopo para o dia 2 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Vários sinais poderão surgir em sua frente, dando uma resposta ou indicando um caminho a seguir em relação a seus objetivos mais preciosos, mas que, se estiver vivendo no automático, principalmente com a cabeça a mil, simplesmente verá como fatos que se repetem, e nada mais que isso. O fato é que muitas vezes nossas maiores ajudas estão em nossa cara, mas pelo fato de estarmos bastante atordoados faz com que ignoremos as mensagens dadas pelo universo, e assim acabamos por seguir o caminho mais difícil para se atingir algo. Em outras palavras, será necessário que tire o pé do acelerador nesta sexta-feira, de modo que consiga enxergar melhor, pois, da mesma forma que fica difícil enxergar algo em alta velocidade, é difícil perceber as mensagens importantes que nos chegam com o cérebro com 1 milhão de coisas para pensar. Touro. Poderá receber alguma notícia ou presenciar algo não tão agradável nesta sexta-feira, e que talvez seja duro para você suportar. A questão é que, embora possa bater uma grande tristeza, dependendo do que for, caberá a você levantar a cabeça e seguir em frente, pois restarão apenas duas opções, que são ficar a se lamentar eternamente, o que em nada resolverá sua vida, ou fazer o que sabe que é necessário. Talvez você até saiba o que precisa ser feito, mas não sabe como pode ser feito. Contudo, apenas confie na vida, pois se você estiver com firme intenção, e se for capaz de levantar seu astral e o manter em alta, será natural que tudo o que precisar chegue até você, além do universo sinalizar por onde você deve seguir. Gêmeos. Você precisará ter um pouco de cautela em relação às suas decisões nesta sexta-feira, de modo que consiga gerar frutos realmente agradáveis com elas. A questão é que você tenderá a priorizar o que considera belo, o que de certa forma é bom, mas talvez seja necessário alterar a perspectiva da beleza pela qual escolher. Isso porque poderá ceder à tentação de privilegiar a forma, e não a essência, e por conta disso, gerar situações aquém do que esperava, e isso se não vier a causar uma grande confusão já num futuro próximo. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo clássico, de um homem que é chefe de uma equipe, além de ser o contratante de seus componentes, e duas candidatas, onde a primeira a natureza foi generosa com seu físico, mas com capacidade técnica questionável, e a segunda um pouco desfavorecida em relação ao físico, mas com uma capacidade técnica incrível. Se esse homem for capaz de considerar a beleza como o sucesso e o lucro que poderá gerar, ele escolherá a segunda mulher. Porém, se ele desprezar a capacidade de crescimento dele próprio e da empresa, vai escolher a primeira, e poderá colocar a empresa numa tremenda fria. Câncer ou Caranguejo. Você pode se sentir particularmente interessado em saber como anda o mundo, e por conta disso, acabar se envolvendo demais emocionalmente com as notícias, e assim tornar seu dia péssimo. Ao contrário do que muitos espiritualistas dizem, não sou contra o acompanhamento de notícias, mas é necessário não se deixar envolver pelos sentimentos e emoções que tentam transmitir, caso contrário, o que era para ser informativo acaba por abaixar nossa frequência vibracional, e assim atraímos tudo o que há de pior para nós. Lembrando que vivemos neste planeta, e vivermos alienados do que acontece em nada ajuda nossa vida. Pelo contrário, a ignorância do que se passa pode até fazer com que nos desequilibremos facilmente ao ter que encarar a situação que,
caso tivéssemos tomado conhecimento, já teríamos traçado alguma estratégia em termos vibracionais para superar. Porém, talvez seja importante filtrar um pouco o conteúdo, caso sinta que não consegue não se envolver. O fato é que, independente de ser capaz ou não, é importante que você cuide de sua frequência vibracional, procurando se elevar. Se for capaz de se manter alheio mesmo em contato com as notícias que não são tão agradáveis, melhor ainda, mas em ambos os casos, seria interessante pegar parte do seu tempo para consumir ou praticar alguma forma de arte que eleva sua vibração, de modo que passe ou comece a atrair coisas melhores para a sua vida. Sem contar que quando se passa a elevar a frequência vibracional, será natural que até algumas notícias que chegavam até você deixem de chegar, pois não haverá mais nada interiormente que te sintoniza com elas, o que casa com o que eu falei quase no começo, pois o fingir que coisas ruins não existem não vai fazer com que resolva em 100% seus problemas internos. Pelo contrário, se houver ressonância interna com tais notícias, elas vão chegar até você de alguma forma, pois você está na mesma frequência vibracional, não adiantando se isolar do mundo. Se lembre que sua realidade é construída de dentro para fora, e não o contrário, o que faz com que o que chega até você, dependendo do que vibra, mude apenas na forma, mas a essência continua a mesma. Leão. Estando astralmente bom ou nem tanto, uma coisa será certa, que é o fato de que você tenda a procurar coisas para se sentir cada vez melhor nesta sexta-feira. Porém, recomendo que não procure por soluções prontas, e sim por coisas que te inspirem a se colocar em movimento. Esse é um daqueles dilemas em que somos colocados, onde tentamos fazer algo que deu certo para outros, vendo como algo que poderá também dar certo conosco, mas que poderemos nos frustrar caso tomarmos esse caminho. Isso porque os outros tinham as necessidades deles, e você terá a sua, e apenas uma coisinha de diferente poderá fazer com que não se sinta satisfeito. Em outras palavras, poderá até se basear no que os outros fazem, mas obterá mais sucesso se adaptar para atender suas necessidades. Virgem. Tenho uma boa e uma má notícia para você, e que infelizmente não poderei começar pela má. A boa é que haverá a tendência de que você consiga finalizar algo que já estava consumindo bastante de sua energia, principalmente se havia alguma questão de disputa, de forma favorável. A má notícia é que devido ao seu sucesso, algumas pessoas não vão ficar nada contentes, e por isso vão tentar te sabotar de tudo o que é jeito, e é possível que elas nem sejam da parte perdedora, e sim outras que não desejam seu crescimento, talvez porque sempre agem para se mostrar melhor que você em algo ou tudo. Em outras palavras, a sua vitória vai doer mais em quem não estava envolvido, que talvez estejam bem próximas de seu convívio, do que na parte derrotada. Contudo, não será questão de se deixar diminuir, pois você sempre faz por onde conseguir se superar cada vez mais, e por seu mérito, merece coisas maiores. Por mais que queiram fazer acreditar que deve ficar com as migalhas, entenda que para você não serve, merecendo o banquete inteiro. Não deixe se intimidar por qualquer tentativa de te deixar para baixo por tais conquistas. Pelo contrário, se vier a receber ataques fortes, tenha a ciência de que somente os fortes e capazes são atacados pelo sucesso, e tenha a certeza de que aqueles que o fazem, seja direta ou indiretamente, às claras ou às escondidas, são mais fracos que você, e por tentarem te enfraquecer,
vão se tornar cada vez mais fracos, até saírem definitivamente de sua vida. A lei do retorno sempre acontece, bastando que se deixe acontecer, e uma forma de garantir que a vida faça o que precisa ser feito é levantar a cabeça e sua moral, vivendo a vida com alegria e felicidade contra qualquer outro tipo de vibração que queiram que sinta. Libra ou Balança. É possível que nesta sexta-feira você venha a se queixar da postura dos outros em relação a algo que entenda em que está dando tudo de si, e que parece que ninguém está dando a mínima, e é o único em que está dando o sangue para que as coisas aconteçam. No entanto, talvez seria a hora de dar uma parada e refletir se o que anda a pensar realmente espelha a realidade. Isso porque é natural que, quando não estamos com aquela vontade para fazer algo quando é feito em grupo, acabemos por considerar que estamos fazendo um esforço sobre-humano, quando, na verdade, é nossa preguiça que está fazendo tudo ficar mais difícil, e assim começamos a colocar a culpa nos outros por qualquer coisa que dá errado, principalmente relacionado à nossa parte. É como se todos fizessem o errado e apenas você o certo, e se deu errado, foi graças aos outros. Leve em consideração que você tem sua parte para fazer, o que é inteiramente de sua responsabilidade, e ninguém tem a obrigação de ter a mesma responsabilidade que julga que tem. Normalmente, uma pessoa que está certa de que fez o melhor fica tranquila em relação ao próprio trabalho e os frutos gerados, não se preocupando com o que os outros fazem ou deixam de fazer, pois sabe que cada um colhe o que planta, e se algum outro não estiver sendo responsável, vai dar falha naquele ponto, e numa checagem, vão ver que sua parte está correta. Portanto, se preocupe apenas em fazer o seu, e se dedique nisso. O que é de atribuição dos outros compete apenas a eles, assim como vão responder pelo que fizerem. Escorpião. Será um dia em que precisa estar atento a detalhes, de modo que não seja pego de surpresa. Digamos que você precisará aprender a gerenciar melhor seu tempo e seus recursos, pois haverá a tendência de olhar que está seguro, embora se tenha menos que o ideal, simplesmente dar de ombros, e por conta disso, algum imprevisto surge e o tempo ou os suprimentos necessários para resolver tudo o que precisava para o dia se tornem insuficientes, e não tenha mais como contornar a situação. Entenda que se você for levado para alguma situação para que tomasse conhecimento, talvez não seja obra do acaso, mas que precise tomar alguma atitude a respeito, como resolver logo algo cujo prazo é na própria sexta-feira, ao final do dia, evitando que algo a mais aconteça e tome seu tempo, de modo que não consiga cumprir. Portanto, preste bem atenção e resolva o quanto antes o que precisa ser resolvido numa margem segura, de modo a evitar desgastes com imprevistos. Sagitário. Você poderá se sentir seguro nesta sexta-feira, e mesmo assim, desejar aumentar tal sensação de segurança. No entanto, precisará tomar alguns cuidados em relação às medidas tomadas para se fazer isso, caso contrário, poderá simplesmente mandar toda essa fortaleza para o espaço num piscar de olhos. Isso porque se você querer aumentar a segurança ancorada na abundância e na prosperidade, certamente é o que vai atrair para a sua vida. Por outro lado, se procurar tornar sua segurança mais forte com o pensamento de precaução de determinadas coisas acontecerem, ou seja, na falta, aí temos um grave problema. Se lembre que atraímos o que vibramos, ou seja, o que sentimos, pensamos e a intensidade da emoção colocada nisso,
e daí o motivo pelo qual muito de nossos medos se tornarem realidade, quando se soubéssemos fazer o oposto, ou seja, colocar fortes emoções sobre o que desejamos que aconteça, a maioria teria a vida dos sonhos. É tudo questão de direcionamento vibracional adequado. Portanto, quando vier a fazer isso, procure pensar quais são suas intenções e se estará a vibrar de maneira adequada, de modo que tenha os melhores resultados possíveis. Nós atraímos tudo o que pedimos, e muitas vezes atraímos o que não gostamos porque vibramos de maneira errada. Capricórnio. Sua sexta-feira exigirá um pouco de desapego, onde muito do que fizer poderá apenas dar resultados excelentes se não tiver a intenção de gerar valor para si, mas de maneira altruísta. Isso porque muitas vezes costumamos fazer algo aos outros na intenção de receber algo em troca, naquele velho estilo uma mão lava a outra. A questão é que, se vier a agir desta forma nesse dia, ficará bastante nítido aos demais sua intenção, e isso poderá queimar seu filme, onde simplesmente poderão fazer com que pare de ajudar, e ainda ganhe um inimigo para o resto da vida. Por outro lado, se vier a fazer algo a alguém com vontade exclusiva de ajudar, sem esperar nada, é bem provável que atraia simpatia, e por conta disso, consiga contatos interessantes, que poderão ir desde a pessoa que ajudou ou os conhecidos dela, que poderão te beneficiar no futuro. Aquário. Se você está acostumado a viver uma vida reta, será um dia excelente para manter a prática, e se não está, deveria aprender a viver dessa maneira. Isso porque, ao que tudo indica, sua sexta-feira será um prato cheio para ações de espertos, caso venha a tentar ser um. Haverá a tendência de que enxergue diversas oportunidades que te pareçam tão fáceis, vantajosas e chamativas que poderá ser difícil de resistir, embora sinta que tudo esteja bom demais para ser verdade, e se decidir seguir adiante, ter a chance de perceber que de fato há algo errado, mas não pouco errado, e sim muito errado. Por conta disso, provavelmente o autor da armadilha poderá querer tirar alguma vantagem de você, e por conta disso, entrar em situações onde se torna difícil de sair. Como exemplo, é tipo aqueles casos em que uma pessoa casada cede aos encantos de outra pessoa, vão para a cama, e a partir daí, a pessoa que seduziu diz que gravou o ato, e que se não der tudo o que ela quer, vai divulgar o vídeo não apenas para o par dela, mas para o máximo de pessoas que conseguir, destruindo não apenas o casamento, mas a reputação. Em outras palavras, não ceda às facilidades, preferindo resistir ao máximo, pois o que poderá seguir não valerá a pena. Peixes. Precisa tomar cuidado com suas reações quando algo der errado em sua sexta-feira, pois tenderá a dar uma exagerada, e isso vir a comprometer o resto do dia. O fato de algo não tão positivo ocorrer não significa que é o fim do mundo ou a pior coisa que poderia acontecer em sua vida. Podemos concordar que poderá ser de certa forma ruim, mas se você reparar em sua vida, há muito mais do que o que vier a perder, ou seja, sua vida não acabou, e nem está perto de acabar apenas por um simples acontecimento. Em outras palavras, procure relaxar, pois talvez o fato de algo sair de sua vida possa ser uma excelente oportunidade para passar a valorizar todo o resto que possui, e quem sabe ainda não seja a abertura de espaço para que algo novo entre. Nem todo acontecimento negativo termina de forma negativa, podendo se tornar em algo bastante positivo, e depende muito de como você encara isso.
Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.